A Ele o nosso louvor, a nossa adoração, não só hoje, como em todos os dias das nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Vamos meditar na palavra. João 15, 12. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado primeiramente por essa noite, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por essa porta aberta. Pai, por cada irmão e irmã que se reuniu aqui conosco, Senhor, nessa noite. Ó, Pai, para nós adorarmos o Teu nome, cultuarmos a Ti, Pai. Ó Deus, e também, Senhor, para meditarmos na Tua palavra. Senhor, nós clamamos a Ti que Tu venhas, Senhor, agora, com o Teu Espírito Santo pairando sobre nós, sobre as nossas mentes e nossos corações, para que venha revelar diretamente, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra. Revelar, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Nós queremos conhecer-Te mais. Nós queremos, Senhor, aumentar o nosso relacionamento contigo, Pai. E em nome de Jesus nós oramos que caia por terra toda seta maligna, toda investida de Satanás, Senhor, para nos distrair, para tirar a nossa atenção. Oh Deus, para fazer com que a semente não caia em nossos corações como terras férteis, Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, pela minha vida, que eu seja agora, Pai, um instrumento em Tuas mãos, um canal, Senhor, para trazer do Teu trono, Pai, a Tua mensagem, Deus, para a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti e nós Te agradecemos. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aplauda mais uma vez ao Senhor e dê um glória a Deus. Adore com seus lábios também. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus, aleluia. Quem tem alegria no seu coração e gratidão, aleluia, glória a Deus. Meditando na palavra, isso é algo que Deus colocou no meu coração por esses dias a respeito da oração, e algo que é totalmente ligado com a oração, com a nossa vida de oração, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque nada mais é a oração do que uma conversa, ou pelo menos deveria ser, se às vezes nós não olhamos por esse ângulo, mas nós precisamos observar a oração como uma conversa, relacionamento com Deus. Com isso a gente constrói com Ele a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Por isso que Jesus, quando Ele ensina os discípulos, lá em Mateus capítulo 6, a respeito da oração, Ele fala: não façam como os pagãos, como os hipócritas, que ficam apenas repetindo a mesma coisa, como rezas. É o Senhor Jesus que nos alerta para não fazermos isso. Aí Ele, logicamente, Ele ensina para nós o Pai Nosso, mas para a gente usar o Pai Nosso como modelo, onde ali inclui tudo que tem que ter na nossa oração, no nosso diálogo com Deus. Tem que ter a adoração,
tem que ter um momento de exaltar o nome do Senhor, tem que ter um momento de clamar a Deus pelo reino de Deus aqui na terra, pela vontade dEle na nossa vida. Nós fazemos os pedidos para Ele, do nosso pão de cada dia, clamamos pela ajuda de Deus para não cairmos em tentação, e assim o Senhor Jesus nos conduz com a oração do Pai Nosso. Mas Ele alerta, não façam vãs repetições, como rezas, repetindo, porque os que fazem isso, Jesus fala, fazem porque pensam que por muito falar, por muito ficar repetindo, serão ouvidos. Mas o Senhor Jesus, Ele fala para a gente quando orar, entrar no lugar secreto, e falar com Deus no secreto, e o nosso Deus que ouve em secreto, nos recompensará. É eu e você, cada um de nós, cultivarmos no nosso particular uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. E aí eu te faço essa pergunta aqui essa noite: como está a sua amizade com Deus? Pergunta para quem está do seu lado aí, para ajudar você a refletir. Como é que está a sua amizade com Deus? Pergunta para alguém aí, do lado esquerdo, do lado direito. Olha aí aquele que está sozinho aí, vira para essa pessoa e fala. Como está a sua amizade com Deus? O seu relacionamento com Deus? É muito importante. E nós estamos vivendo tempos onde isso vai ser cada dia mais valioso, mais essencial. Já é essencial. Mas só tem força para caminhar com Deus na dificuldade quem está pertinho de Deus. Quem tem assim aquele relacionamento com Deus. Porque com isso você tem a confiança de que Deus está realmente aqui do seu lado, por onde você andar, por onde você estiver, como Jesus prometeu, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o fim. E por isso que o Senhor Jesus nos ensina a respeito da oração, a intimidade, o lugar secreto, onde você cultiva. Quem aqui tem algum amigo na sua vida, alguma amiga? Levante sua mão. Praticamente todo mundo tem. E a amizade a gente sabe muito bem cultivar. Nós sabemos que quando a gente passa muito tempo sem falar com um amigo, aquilo vai se esfriando. E nós precisamos valorizar e olhar para o nosso relacionamento com Deus como uma amizade. Diga, amizade. Glória a Deus, as crianças também, aleluia. A amizade, nós lemos aqui como o Senhor Jesus está ensinando para os discípulos, quando Ele está compartilhando a respeito do mandamento especial dEle. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí Ele já nos dá o exemplo no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Veja quanta coisa Jesus está ensinando com essa afirmação. Ninguém tem maior amor. Primeiro, o maior exemplo de amor do mundo e do universo está onde? Está em Jesus Cristo. Segundo lugar, ninguém tem maior amor do que aquele, ele está falando dele mesmo, o próprio Senhor Jesus, que dá a sua vida pelos seus amigos. O maior exemplo de amor que Ele deu para nós foi entregar a vida. E Ele não entregou para qualquer um. Nós sabemos que o Pai enviou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, então quando Jesus entregou a vida, entregou pelos seus amigos, como Ele está dizendo, Ele está chamando a humanidade inteira de amigos. O que Ele fez por nós, Ele fez porque Ele nos considerou amigos dEle. Glória a Deus. Acho que você não entendeu o que eu falei aqui. Jesus, quando Ele entregou a vida dEle por você, Ele fez isso porque Ele te considera um amigo para Ele. Ele te considera uma amiga para Ele. E foi esse exemplo que Ele deu. Ele falou, ninguém tem maior amor do que aquele, ou seja, eu, o Senhor Jesus, que entrego a própria vida pelos seus amigos. Foi isso que Ele fez por nós. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Ele nos ensina, no versículo 15, Ele diz, não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então Jesus, Ele faz já essa diferenciação para nós. Porque
Claro, nós continuamos sendo servos do Senhor, nós somos servos de Deus, servos do Senhor Jesus. Mas ele mostra que tem uma diferença de um simples servo, que aqui essa é a mesma palavra usada para escravo. Um simples escravo, ele somente obedece a ordem e faz. Mas o escravo comum, ele não tem o conhecimento do plano maior que o seu Senhor está realizando. E a diferença desse relacionamento que nós temos com Ele é que nós somos esses servos, esses escravos, mas que nós temos acesso completo ao Pai, completo ao Senhor, ao nosso Senhor. E Ele faz questão de compartilhar conosco o que está no coração dEle. Ele compartilha conosco o plano da salvação. Ele compartilha conosco o futuro, as revelações, as profecias, como o Apocalipse e os planos que Ele tem para a nossa vida e para a salvação do mundo inteiro. Isso nos faz muito mais especiais do que meros escravos e servos que só obedecem, mas não conhecem o Senhor intimamente. E é por isso que Ele fala, por causa disso eu os chamo de amigos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus está falando para você aqui. É isso que Deus está falando conosco. Ele quer que a gente resgate em nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus que está aqui. Ele está aqui nessa noite para resgatar no teu coração que você é um amigo de Deus. Que você tem um valor que você muitas vezes subestima. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o acesso que Ele deu para você, a intimidade que Ele abre para você, é algo maior, é algo que nós precisamos desfrutar mais na nossa vida. Aleluia. De com mais frequência nos colocarmos num lugar secreto para falar com esse amigo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso amigo e nós somos amigo dele. No versículo 14, ele diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E mais a fundo, para nós entendermos o que significa essa amizade, no versículo 16, ele fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui ele está dizendo que primeiramente não foi eu e você, não fomos nós que escolhemos Jesus para ser nosso amigo. Primeiro Ele já nos escolheu para sermos amigos dele. E com isso ele diz que essa amizade ela tem dois intuitos. Primeiro é para que possamos dar frutos. Ele disse para que possam dar frutos e fruta que permaneça. E esse fruto, que eu tenho já falado muito aqui, é a nossa obediência. É nós fazemos o que Ele nos manda, o que Ele nos ensina, como o versículo 14 fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. A amizade com Deus, ela tem que produzir isso, porque nós amamos a Deus e nós obedecemos, sabemos que Ele tem o melhor para nós. É por isso que nós fazemos o que Ele nos ensina, o que Ele nos ordena. Nós vemos aqui exemplos de pessoas que foram amigos de Deus. O primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês é Abraão. Diz a palavra em Tiago 2, versículo 21. Falando a respeito da justificação de Abraão. Diz assim, Tiago 2, 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Veja então que a fé de Abraão, e a obra que ele produziu da obediência, de quando Deus falou, vai lá e sacrifica Isaque. Sacrifica esse filho que eu prometi para você, que você esperou anos para que ele nascesse, e agora eu estou mandando você ir lá e sacrificar Isaque. E Abraão, como amigo de Deus, como aquele que obedece, aleluia, ele foi lá oferecer Isaque. Vocês sabem a história, Deus enviou o anjo e não permitiu que Isaque fosse morto, que Abraão matasse Isaque. Mas Deus provou a fé de Abraão daquela maneira, e ele
e Deus viu que ele foi até o limite, ele faria, porque ele era um amigo de Deus, obediente a Deus. É isso que faz a gente ver que nós continuamos sendo servo, mas nós entendemos o plano de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós somos servos especiais, como se fôssemos escravos, servos, porém com acesso direto ao nosso Senhor. Aleluia. E é isso que diz a palavra, por causa disso, por causa que Abraão, com essa obra, aperfeiçoou a fé dele, ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça, e por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Aleluia. E aqui eu vejo 3 coisas que o amigo de Deus faz quando ele obedece a Deus. Primeiro, nós obedecemos a Deus para agradar a Deus. Nós queremos agradar o coração do Pai. É por isso que nós obedecemos a palavra. Aleluia. Em segundo lugar, nós obedecemos a Deus porque nós odiamos o mal, assim como Deus odeia o mal. Provérbios 8:13 diz que temer ao Senhor é odiar o mal. Quando a gente teme a Deus, a gente conhece a Deus e a gente começa a ficar parecido com Ele. Então por isso que a gente obedece, porque a mesma coisa que desagrada o coração de Deus, também desagrada o nosso coração. E em terceiro lugar, isso quer dizer que isso vai produzindo em nós o caráter de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então também nós obedecemos a Deus por causa disso, porque as mesmas coisas que a gente faz para agradar a Deus, isso também começa a se tornar aquilo que agrada a nós também. Porque Ele vai produzindo em nós o caráter dEle. Quantos estão acompanhando? Aleluia. Então quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vai obedecendo a Deus para agradar a Ele. A gente começa a odiar as coisas que Deus odeia, odiar o mal, e também nós começamos a ter o caráter de Cristo, e as coisas que agradam a Deus também começam a nos agradar, como a palavra que 1 Coríntios 13 falando a respeito do amor. O amor não se agrada com a injustiça, o amor não se alegra com o mal, e isso é que Deus vai produzindo dentro de nós. Então automaticamente, aleluia, viver a palavra de Deus se torna aquilo que também nos agrada, porque primeiramente agrada o coração de Deus e Ele está nos fazendo parecido com Ele. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, e eu e você sabemos que quanto mais tempo eu e você passamos com uma pessoa, nós vamos pegando a mania daquela pessoa. Amizade é assim. A gente percebe até com sotaque. Às vezes a gente viaja pelo Brasil, você vai lá para o sul, fica uma semana com uma pessoa lá de Santa Catarina, daqui a pouco tu está falando igual catarinense. Tu foste e não sei o que lá. Aí você vai para Minas, daqui a pouco você está falando igual mineiro. Aí você vai para o Rio, começa a puxar o S. E se você tem um amigo e começa a passar tempo, e aí vai anos e anos, você vai vendo que vocês começam a ficar parecidos. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quem é que está entendendo a palavra de Deus aqui? Aleluia. Qual será o jeito mais fácil para mim e para você ficarmos parecidos com Cristo? Aleluia. É ter amizade com Jesus. É ter amizade com Deus. É investir no tempo na presença de Deus. É investir no tempo na palavra do Senhor, orando e deixando Deus falar. E você observando na palavra como é que Jesus age em cada situação. Aí quando você se depara naquela mesma situação, vai ser automático. Porque você é amigo de Jesus. E você produz aquilo que Ele produz. Você reproduz o que Ele faz. Glória a Deus. Aleluia. E nós sabemos que o mundo está precisando de pessoas para fazer a diferença, de pessoas parecidas com Jesus. Isso é um chamado para você que é amigo dele, você que é amiga de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender que essa amizade, esse relacionamento com Deus, o fruto maior que Ele vai produzir em nós, é que sem menos percebermos, nós já estamos parecidos com Ele. Nós temos o caráter. Nós temos a mente de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Não adianta você vir na igreja uma vez por semana e depois você ficar a semana inteira com seus amigos no trabalho, compartilhando rodinhas que só falam porcaria, besteira, e você se diverte com aquilo. Aí você chega em casa, liga a televisão, assiste horas de programação, que é difícil você encontrar algo bom na televisão. E em diversas situações, você passar tempo com pessoas que não produzem nada a ver com Deus. Pelo contrário, pessoas que produzem totalmente o oposto à palavra de Deus. Que Jesus chama, na verdade, por exemplo, aqueles que mentem, que são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, como é que eu e você queremos reproduzir Jesus aqui na terra, no nosso trabalho, na nossa família, passando 2 horas por semana com Jesus e o resto do tempo passando com influências malignas ou talvez coisas indiferentes, mas que não estão produzindo em nós o caráter de Jesus? Aleluia. Eu ainda estou sendo bonzinho, porque podemos observar que muitas pessoas passam ainda menos tempo com Jesus. E é óbvio que eu não quero dizer que é só na igreja que você está com Jesus. Glória a Deus se você vem uma vez por semana na igreja, mas você está passando horas e horas no seu lugar secreto com Deus na sua casa. Na sua oração em particular. Na leitura da palavra, que você tem fome e você começa a ler a Bíblia e você começa a querer mais de Deus, mais e mais. E aquilo vai produzindo em você o caráter de Jesus Cristo no seu coração. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Entenda aqui, um apelo do Pai, um apelo do nosso amigo celestial. Aleluia. Não porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Porque Ele quer mais de cada um de nós na presença dEle. Ele quer que a gente desfrute mais essa amizade, esse relacionamento, isso que Ele conquistou para nós. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O segundo ponto, primeiro, é porque a obediência vai nos fazer amigos de Deus. Essa é a nossa amizade com Deus. E em segundo lugar, é justamente, diretamente com a oração. No versículo 16, que diz que eu os escolhi para darem fruto, fruto que permaneça. E ainda ele complementa, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quem quer ter orações que Deus responde na sua vida? Aleluia. Quem quer ouvir as respostas das suas orações? Aleluia. Ver Deus agindo em resposta daquilo que você pediu, daquilo que você orou, daquilo que você gastou horas e horas clamando e chorando na presença de Deus. Jesus está falando conosco aqui. Obedeçam os mandamentos. Sejam esses amigos legítimos do Pai. Esses meus amigos legítimos. Que fazem o que eu ordeno. Aleluia, para que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia, quando pedimos algo em nome do Senhor Jesus, Ele está dizendo, quando Jesus fala o nome dEle significa a identidade dEle. E nós pedimos algo para Deus em nome de Jesus, significa que nós estamos ali assumindo a identidade de Jesus diante de Deus. Aleluia. Obviamente com isso você jamais vai orar para Deus pedindo algo que vai contra a vontade de Deus. Nós devemos orar à vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus. Orar coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Jesus fala, tudo que pedirem em meu nome, eu considerei para que o Pai seja glorificado. Aleluia. Então é nós orarmos em nome de Jesus, significa isso. Temos o caráter de Cristo na nossa oração.
porque nós queremos sim orações atendidas, respondidas por Deus na nossa vida. E isso vai acontecer quando eu e você chegarmos, aleluia, naquele nível de intimidade com Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, de você falar para Deus: Deus, meu amigo, deixa eu sentar aqui agora e deixa eu compartilhar como é que foi o meu dia. Ou antes de você sair para o trabalho, você acorda e fala: Deus, deixa eu agradecer a Ti, meu amigo, por essa noite, pelos sonhos que o Senhor me deu e pela saúde que o Senhor está me dando agora, me dando a possibilidade de sair agora de casa e ir trabalhar e produzir frutos, e que depois eu vou colher os frutos desse meu trabalho e ainda vou poder glorificar o Teu nome, aleluia, com isso que o Senhor está me concedendo. Aleluia. É nós valorizarmos esse amigo que está 24 horas por dia disponível para nós. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Essa amizade. Oh, glória a Deus. E com isso, eu vejo algo que não pode faltar nas nossas orações, que é a transparência. Fala comigo assim: transparência. É você ser sincero, autêntico com Deus quando você ora. Aleluia. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Nós não temos dúvida alguma de que Deus conhece o profundo dos nossos corações. Ele conhece as intenções das nossas mentes e dos nossos corações. Esse é o nosso Deus soberano, poderoso. Aleluia. E isso mostra que quando eu e você vamos diante de Deus, quando dobramos o nosso joelho para orar, para falar com Deus, não adianta. Eu e você queremos esconder de Deus algo que nós estamos sentindo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Que adianta se eu estiver com um grande problema na minha vida, uma grande dificuldade, e essa dificuldade gerou em mim um medo, gerou o que podemos dizer até uma incredulidade. Eu comecei a duvidar de que eu sou capaz de vencer essa luta, seja no meu trabalho, um desafio no trabalho. Aí você pensa aí na sua área, se você é vendedor, se você tem uma meta para alcançar, ou se você é empresário, tentar algo novo na sua empresa, ou se você é um funcionário ali de escritório e tem um desafio, algo que você precisa aprender. E esse problema gerou em você, começou a gerar essa dúvida, esse medo, e você tem pessoas perto de você falando que você não vai conseguir, falando para você desistir. E que adianta você, tendo tudo isso no seu coração, você chegar na presença de Deus e começar a querer enganar Deus, começar falando para Deus: Deus, muito obrigado pela minha vida, Pai. E você fala isso, fala aquilo e nunca fala para Deus de verdade o que você está sentindo. Às vezes você até fala: Deus, me ajuda a vencer esse problema, eu sei que eu vou conseguir. Mas você fica com medo de falar para Deus: Deus, aqui no meu íntimo, na verdade, eu estou tremendo de medo. O meu coração, Senhor, eu estou duvidando, Pai, da minha própria capacidade. Eu chego a duvidar se o Senhor vai realmente me ajudar na hora que eu tiver que agir, que fazer isso ou aquilo. Mas o que Deus espera de nós é a transparência, é a sinceridade, a autenticidade. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a meditar comigo aqui em 2 exemplos. Abra comigo Gênesis 18, versículo 20. Daquele que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Veja este episódio de Deus com Abraão. Disse-lhe, pois, o Senhor:
As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Pode passar. Que descerei para ver o que eles têm feito. Se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele, do Senhor, e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Entenda o que está acontecendo aqui. Deus falou para Abraão que Sodoma e Gomorra deveria ser destruída por causa da tamanha iniquidade que havia naquele lugar. E aí Abraão, amigo de Deus, ele começa a abrir o coração para Deus. Ele não esconde nada de Deus e começa a falar com Deus. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Glória a Deus, sempre reconhecendo o lugar de servo que ele tem. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor. Acho que aqui nesse ponto eu e você já tinha perdido a paciência. Falar: vai plantar batata, Abraão. Já entendi o que você quer dizer. E Abraão continua: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Vocês já perderam a paciência aí. E Deus está lá, amigo de Abraão, conversando com o amigo dele. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o Deus, esse é o amigo que você tem lá no céu. Paciente, aguardando o seu diálogo com Ele, a sua conversa com Ele. Êxodo 4:10, outro amigo de Deus, onde diz lá em Êxodo 33:11, diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Em Êxodo 4, versículo 10, nós vemos outro diálogo de amigo, que eu tenho certeza que muitos de nós não teríamos paciência. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Deus falou para Moisés ir libertar o povo do Egito, o povo de Israel que estava lá escravo. E aí Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha só a transparência de Moisés, assim como Abraão, diante de Deus. Em Êxodo 32, diante do pecado do povo de Israel,
Mais uma vez ali ele identifica: Deus se irou contra o povo de Israel. E olha a ousadia desse amigo de Deus. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Aí Deus responde. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja esse diálogo de amigo, de transparência. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E é isso que Deus está esperando de mim e de você. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E que você entenda de onde surgiu essa amizade. O versículo 12 de João 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Deus está falando aqui nessa noite que tem amigos e amigas que não têm valorizado essa amizade, que não têm se encontrado tanto tempo com esse amigo celestial que você tem. E o Pai está falando para você: meu amigo, minha amiga, eu quero gerar mais do meu caráter em você. Eu quero que você tenha essa amizade comigo, que você vai entender que as suas orações serão muito mais ouvidas e respondidas. Aleluia, porque quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, no caráter de Cristo, na vontade do Pai, Ele concede a nós. Aleluia. Eu quero convidar toda a igreja, se você pode, ajoelhe-se aí no seu lugar. Comece a exercitar agora esse relacionamento de amizade, de intimidade com o Pai, de intimidade com esse amigo celestial. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não se esqueça da transparência no seu coração. Talvez você tenha por dias, tem medo de falar para Deus o que você está sentindo aí no seu coração. Porque você está triste com aquela pessoa. Porque você está com medo. Porque você talvez em algum momento até se entristeceu com o próprio Deus. Mas você tem tentado esconder isso de Deus. Esconder isso no seu coração. Mas o Salmo 139 diz: o Senhor sonda o seu coração e te conhece. Então abra agora o seu coração para esse amigo. Esse amigo que te ama. Esse amigo que quer o teu bem, que quer o melhor na sua vida. Aleluia. Comece a fazer essa oração. Fala para Deus o que está dentro do seu coração. Começa a cultivar agora essa amizade, esse relacionamento sincero. Não tente cultivar uma amizade falsa com Deus, mas seja um amigo sincero para Deus. Assim como muitas vezes somos para amigos e amigas pessoais. Aleluia, não se esqueça que em todo tempo na sua vida você tem um amigo que é o seu melhor amigo, que jamais vai te decepcionar, jamais vai te dar um conselho errado, jamais vai te abandonar. E Ele está falando para você: seja meu amigo, seja minha amiga, obedeça os meus mandamentos,
Faça o que o meu filho te falou para fazer. Fale mais tempo comigo. Oh, louvado seja o Senhor Jesus.